sabe o que é uma dízima periódica? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é uma dízima periódica e como encontrar a fração geratriz de uma dízima. O número racional em sua forma decimal pode se apresentar de duas formas. Ele pode ser apresentado na forma de decimal exato, que é quando nós temos quantidade finita de algarismos após a vírgula. No primeiro exemplo, podemos ver que após a vírgula temos apenas o algarismo 5, e no segundo exemplo, podemos ver que após a vírgula temos exatamente 3 algarismos. Ou então ele pode se apresentar na forma de uma dízima periódica, que é quando após a vírgula nós temos uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente. Podemos perceber no primeiro exemplo que após a vírgula temos a repetição do algarismo 3. E no segundo exemplo, podemos perceber que após a vírgula nós temos o algarismo 4, que não se repete, seguido do algarismo 7, que se repete periodicamente. A dízima periódica, ela pode ser classificada de duas formas. Ela pode ser uma dízima periódica simples, que é quando após a vírgula nós temos apenas valores que se repetem periodicamente. Este valor que se repete periodicamente, ele é denominado de período. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, podemos perceber que após a vírgula nós temos apenas o algarismo 3 se repetindo. Então, o 3 é o período desta dízima. No segundo exemplo, podemos perceber que após a vírgula nós temos apenas o algarismo 6 se repetindo. Então, o 6 é o período desta dízima. No terceiro exemplo, podemos perceber que após a vírgula nós temos dois algarismos se repetindo periodicamente. Portanto, o 23 é o período desta dízima. E no último exemplo, nós podemos perceber que após a vírgula nós temos três algarismos se repetindo. Portanto, 564 é o período desta dízima. Quando a dízima periódica não é simples, então ela é composta. Para ela ser composta, após a vírgula nós teremos dois tipos de algarismos. Algarismo que não se repete, seguido de algarismos que se repetem periodicamente. Os algarismos que não se repetem, eles são chamados de antiperíodo. E os algarismos que se repetem periodicamente continuam sendo chamados de período. Vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, podemos perceber que após a vírgula nós temos o algarismo 4, que não se repete, seguido do algarismo 7, que se repete periodicamente. Então, o 4 é o antiperíodo dessa dízima e o 7 é o período. No segundo exemplo, nós temos que após a vírgula, o 12 não se repete, seguido do 45, que se repete periodicamente. Então, 12 é o antiperíodo e 45 é o período desta dízima. A representação da dízima periódica pode acontecer de duas formas. Nós podemos representá-la repetindo o período 3 vezes e acrescentando reticências ao final, como podemos perceber nos exemplos apresentados. Então, no primeiro, o algarismo 3 se repete 3 vezes e é acrescido de reticências. E no segundo exemplo, o algarismo 7 se repete 3 vezes e é acrescido de reticências. Ou então, nós podemos colocar um traço horizontal em cima do período, e isso faz com que evitemos a repetição do período 3 vezes, aumentando o tamanho desse número. Então, o primeiro exemplo ficaria reescrito da seguinte forma: após a vírgula, um único 3 com um traço horizontal em cima. E o segundo exemplo, após a vírgula, o 4, o 7 uma única vez e em cima do 7 um traço horizontal em cima. Para fazer a transformação de um número decimal exato em uma fração, nós vamos utilizar a relação existente entre uma fração decimal e a unidade decimal. Fração decimal é toda fração que tem em seu denominador uma potência de base 10. Então, analisando alguns exemplos de frações decimais, como por exemplo 1/10, nós podemos observar que a unidade decimal correspondente possui apenas uma casa decimal, que equivale à quantidade de zeros existente no denominador dessa fração, que é 1, já que o denominador é 10. Ao analisar outro tipo de fração decimal, como a fração 1/100, nós temos que a unidade decimal correspondente, que é 0,01, possui duas casas decimais, o que corresponde à quantidade de zeros do denominador dessa fração, que é 100, que equivale a 2 zeros. Já a fração 1 milésimo
tem como correspondente decimal 0,001, que tem 3 casas decimais, correspondendo à quantidade de zeros do denominador 1000, que são 3. É este padrão que nós vamos utilizar para fazer a transformação de qualquer decimal exato em uma fração decimal. Como isso será feito? Primeiro, nós vamos observar qual é o número inteiro que será formado ao retirar a vírgula do número decimal. Este número inteiro, ele vai ocupar a posição do numerador da nossa fração. Já o denominador, ele será ocupado por uma potência de base 10, ou ainda podemos dizer que ele será ocupado pelo número 1, seguido de uma quantidade de zeros equivalente à quantidade de casas decimais do número decimal que está sendo transformado, pois esse é o padrão que nós acabamos de observar ao analisar fração decimal e a sua unidade decimal correspondente. Vejamos alguns exemplos para entender como isso funciona. No primeiro exemplo, podemos observar que nós temos o número 0,37. Ao retirarmos a vírgula deste número, observamos que temos o número inteiro 37. Portanto, o numerador dessa fração será 37. Como este número tem 2 casas decimais, o denominador será formado de uma potência de base 10, cujo expoente é 2. 10 ao quadrado é igual a 100. Ou ainda do número 1 seguido de 2 zeros, já que temos 2 casas decimais. O número 1 seguido de 2 zeros também forma o número 100. Portanto, a fração que corresponde a 0,37 é a fração 37 sobre 100. E lemos ambos os números como sendo 37 centésimos. Já no segundo exemplo, nós temos o número decimal 3,2. Se retirarmos a vírgula entre o 3 e o 2, formamos o número inteiro 32. Este será o nosso numerador. Já o denominador será obtido por uma potência de base 10, cujo expoente equivale à quantidade de casas decimais desse número. Como temos uma casa decimal, o expoente da potência é 1. 10 elevado a 1 é 10. Ou ainda podemos dizer que será formado do número 1, seguido de apenas um zero, já que temos uma única casa decimal. 1 seguido de apenas um zero forma o número 10. Portanto, a fração que representa este número decimal é a fração 32 sobre 10, que nós lemos como 32 décimos. Já para transformar uma dízima periódica em fração, nós vamos precisar encontrar o que nós chamamos de fração geratriz, que é a fração que gera a dízima periódica. Para isso, nós vamos operar com múltiplos de base 10 da dízima em questão. E nós fazemos isso para isolar após a vírgula apenas a parte que se repete periodicamente, ou seja, o período da dízima. Então, a ideia é trabalhar com 2 múltiplos dessa dízima periódica, de modo que esses múltiplos tenham a mesma parte decimal, pois, ao fazer a subtração de números decimais que possuem mesma parte decimal, o resultado da parte decimal, quando subtraído, será zero, restando somente a parte inteira. E por que nós precisamos fazer uma subtração para obter um número inteiro? Porque se nós pensarmos na definição de números racionais, a definição nos diz que é uma razão entre 2 números inteiros, ou seja, a fração que representa um número racional é uma fração formada com números inteiros, o numerador e o denominador sempre formados por números inteiros. E se nós vamos transformar um número decimal, que é uma dízima periódica, que tem uma característica específica, mas não deixa de ser um número decimal, em uma fração, nós não podemos ter um número com vírgula no numerador e no denominador dessa fração. Nós obrigatoriamente teremos que ter números inteiros. Então, para isso, nós precisamos transformar a parte decimal em zero, pois todo número decimal que tem após a vírgula apenas o algarismo zero, ele está representando um número inteiro. Então, a ideia de se trabalhar com múltiplos é justamente para se obter um número inteiro no final desse processo. Vou explicá-lo passo a passo por meio de um exemplo para vocês verem como isso funciona. Vejamos este primeiro exemplo. Nós temos uma dízima periódica simples, cujo período é 3. Como a ideia é obter um múltiplo que tenha a mesma parte decimal, nós precisamos avaliar o período. Como este período só tem um único algarismo se repetindo, se eu multiplicar esta dízima por 10,
o 10 causa o deslocamento de uma casa decimal nesse número. Uma casa decimal é o suficiente para trazer da parte decimal para a parte inteira o número 3, que é o período da minha dízima. E ao fazer isso, ele não altera a parte decimal. A parte decimal continua tendo a repetição do número 3. Então, eu já identifiquei por qual potência de base 10 eu vou precisar multiplicar. Geralmente, a gente utiliza essa análise, potência de base 10 equivalente à quantidade de algarismos no período da dízima. Então, o que nós fazemos? Nós vamos chamar aí de uma letra qualquer a dízima original, né? O valor original que nós temos. Então, aí eu estou chamando de x. Quem seria esse x? X é o valor da fração geratriz que eu desconheço. Então, eu estou dizendo que existe uma fração geratriz que eu não sei quem é, que tem como correspondente a dízima periódica 0,333. E essa fração geratriz, se for multiplicada por 10, ela vai causar também uma alteração no seu decimal correspondente. Ele também vai ficar multiplicado por 10. Portanto, o decimal passará a ser 3,333 e assim por diante. E aí, qual que é a ideia? A ideia é a gente fazer uma subtração entre esses dois valores, pois se eu tenho dois números decimais que têm mesma parte decimal, ao subtraí-los, a parte decimal será zerada e eu ficarei apenas com a parte inteira. E nós precisamos somente da parte inteira para poder formar a fração geratriz. Então, agora nós vamos fazer a subtração. Fazendo a subtração de 10 vezes a minha fração geratriz pela fração geratriz original, né, uma vez, eu vou ficar com 9 vezes o valor desconhecido da minha fração geratriz. E eu vou ter que fazer essa subtração também para os decimais correspondentes a essas multiplicações. Então, eu tenho 3,333, que é o múltiplo dessa dízima, menos o valor original dessa dízima, 0,333. Ao fazer essa subtração, eu fico somente com o número inteiro 3. Então, o que nós temos agora? Que eu tenho 9 vezes o valor da minha fração geratriz igual a 3. Só que eu não quero 9 vezes o valor da minha fração geratriz. Eu só quero descobrir uma vez o valor da fração geratriz, né? Eu não quero um múltiplo dessa fração. Eu quero ela originalmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a operação inversa. Se um número está sendo multiplicado por outro, a operação inversa é divisão. Então, nós vamos dividir pelo mesmo valor que está sendo multiplicado. Só que nós fazemos isso em ambos os membros dessa igualdade. Então, ao dividir ambos os membros por 9, nós chegamos que o valor desconhecido, que é a fração geratriz que nós estamos procurando, é a fração 3/9. Neste outro exemplo, nós temos uma dízima periódica simples, porém o seu período agora é formado de dois algarismos, o algarismo 2 e 3, formando o período 23. Então, nós temos que existe uma fração geratriz que eu desconheço, que equivale a essa dízima periódica. E eu quero gerar agora um múltiplo dessa dízima para que, ao fazer a subtração, eu consiga fazer com que a parte decimal seja zero e eu fique somente com a parte inteira. A questão é, por quanto que eu vou multiplicar esta dízima periódica para poder fazer essa subtração zerando a parte decimal? Se eu fizer a multiplicação por 10, essa vírgula vai se deslocar apenas uma vez. E ao fazer isso, percebam que ela vai trazer apenas um algarismo do período para a parte inteira e o outro algarismo permanece na parte decimal. Isso faz com que a parte decimal desse múltiplo fique descaracterizada, pois agora a gente vai ter um 3, que é como se fosse um antiperíodo, e depois o 23 se repetindo. E não dá para fazer a subtração desses dois valores, pois eles têm partes decimais diferentes. Se eu multiplicar esse valor por 100, eu consigo deslocar essa vírgula duas vezes, trazendo o 23 para a parte inteira e na parte decimal permanecendo o 23 se repetindo infinitamente. Então, percebam que ao escolher a potência de base 10, que vai gerar o múltiplo da dízima, eu vou escolher essa potência de acordo com a quantidade de algarismos que compõem o período da dízima.
Neste caso, eu tenho 2 algarismos, portanto, a potência de base 10 terá expoente 2, 10 ao quadrado, 100. Então, quem são os valores que eu vou utilizar na subtração? Eu vou utilizar o valor original da dízima periódica com o seu múltiplo por 100, né? A sua multiplicação por 100. Então, eles têm a mesma parte decimal. Na hora que eu fizer a subtração desses valores, o resultado terá apenas a parte inteira, pois a parte decimal ficará zerada. Então, vamos fazer a subtração. Se eu pego 100 vezes o valor da fração que eu desconheço e tiro uma vez o valor dessa fração, eu vou ficar com 99 vezes o valor dessa fração. Fazendo a subtração na parte decimal, nós teremos 623,232323 menos 6,232323 e assim por diante. Ao fazer isso, nós vamos ficar com o número 617, número inteiro, pois a parte decimal, que era igual, ficou zerada. Então, agora nós temos que 99 vezes o valor desconhecido é igual a 617. Novamente, eu não quero o valor desconhecido multiplicado por 99, eu quero ele apenas uma vez. Então, nós vamos aplicar a operação inversa. Como está sendo multiplicado, a operação inversa, divisão. Vamos dividir ambos os membros pelo mesmo valor que está sendo multiplicado. Ao dividir ambos os membros por 99, nós temos que o valor desconhecido agora fica multiplicado por 1, e no segundo membro nós temos a fração geratriz que nós estávamos procurando, que é a fração 617 sobre 99, ou 617,99 avos. Neste outro exemplo, nós temos uma dízima periódica composta, ou seja, ela tem um antiperíodo e ela tem um período. Neste caso, o antiperíodo é 12 e o período é 45. Quando temos dízimas periódicas compostas, nós vamos precisar gerar mais múltiplos do que o que nós geramos nos exemplos anteriores, porque a primeira preocupação é tirar o antiperíodo da parte decimal e trazer para a parte inteira, pois assim nós vamos garantir que a parte decimal ficará somente com os algarismos que se repetem infinitamente. Então, vamos de novo nos perguntar por quanto que eu vou multiplicar essa dízima para poder tirar o antiperíodo da parte decimal e trazê-lo para a parte inteira. Se o antiperíodo é formado de 2 algarismos, eu vou multiplicar por uma potência de base 10, cujo expoente é 2. A lógica permanece a mesma. Eu preciso deslocar a vírgula 2 vezes. Então, 10 ao quadrado é 100, eu vou ter que multiplicar esse número por 100. Ao fazer isso, eu vou trazer o 12 para a parte inteira, ficando com o número 412,454545. Percebam que eu não tenho como multiplicar por um valor menor que 100, como por exemplo 10. Lembrando que a gente só faz multiplicações por potências de base 10, pois ao multiplicar por potências de base 10, a gente causa um deslocamento na vírgula sem alterar os algarismos desse número. Então, se eu pego e multiplico por 10, eu tiro apenas o 1, mas eu não tiro o 2 da parte decimal. Então, eu teria que multiplicar por 10 de novo. Então, multiplicando por 100, eu já poupo o trabalho. Então, ao multiplicar por 100, eu passo a ter o valor 412,454545. Agora, eu preciso analisar por qual valor eu vou multiplicar a minha dízima novamente, para que agora eu consiga gerar um novo múltiplo que tenha a mesma parte decimal. Pois a dízima original com esse múltiplo que eu acabei de gerar, eles têm partes decimais diferentes. Já não dá para fazer a subtração, vou precisar de um novo múltiplo. Então, se eu pensar a partir desse número que eu tenho, do 412,454545, eu não tenho que trazer o período da dízima para a parte inteira? Se o período tem 2 algarismos, novamente eu preciso multiplicar por 100. Um número que já foi multiplicado por 100 e vai ser multiplicado por 100 de novo, equivale a ser multiplicado por 10.000. Então, eu vou causar um deslocamento agora na vírgula de mais 2 casas decimais, ou seja, lá na minha dízima original, eu causei um deslocamento de 4 casas decimais.
Então, agora eu tenho um múltiplo que corresponde a 41.245 inteiros, vírgula, e aí a parte decimal permanece 45, 45, 45. Então, percebam agora que eu tenho dois múltiplos que têm a mesma parte decimal. Se eu fizer a subtração deles, a parte decimal será zerada e eu ficarei apenas com a parte inteira. E é isso que a gente precisa para poder gerar a fração geratriz. Então, nós vamos subtrair o múltiplo 10.000 e o múltiplo 100. Ao fazer 10.000 menos 100, nós vamos chegar em 9.900. Então, eu vou ter 9.900 vezes o meu valor desconhecido, que é a fração geratriz que eu estou buscando. Fazendo essa subtração nos decimais correspondentes, eu vou ter 41.245,454545 menos 412,454545. Ao fazer isso, a gente chega no resultado de 40.833,0, né? Por isso que a gente não precisa colocar a parte decimal, porque a parte decimal agora zerou, então eu tenho só número inteiro. E aí o que acontece? Eu tenho 9.900 vezes o valor desconhecido, que é a fração geratriz que eu estou procurando. Eu não quero tudo isso, eu só quero essa fração uma única vez. Então, eu vou aplicar a operação inversa para poder encontrar o valor desconhecido. Como está sendo multiplicado por 9.900, iremos dividir por 9.900. E ao fazer isso, nós encontramos que a fração geratriz é a fração 40.833 sobre 9.900, ou 40.833, 9.900 avos. Espero que com esta aula você tenha compreendido o que é uma dízima periódica, qual a sua relação com um decimal exato e como que nós fazemos para transformar um decimal exato ou uma dízima periódica em uma fração. Te espero no próximo vídeo.